O plano de Deus para você é perfeito. Quantas vezes temos a pretensão de pensarmos que os nossos planos são maiores e melhores que os de Deus? Queremos agir por nós mesmos ou mesmo tentamos ajudar a Deus para que seus planos se cumpram em nossas vidas? Na realidade, o que acontece é que não descansamos no Senhor, não nos entregamos por inteiro a Ele. Mas antes de prosseguirmos com nosso estudo, pedimos a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este estudo com outras pessoas. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso a diversos materiais de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento da palavra e na sua intimidade com o Senhor. Hoje leremos e estudaremos 1 Samuel, capítulo 31. E o título do nosso estudo de hoje é O plano de Deus para você é perfeito. Leiamos 1 Samuel, capítulo 31. E assim diz a palavra: E aconteceu que, em combate com os filisteus, os soldados de Israel foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus pelejaram contra Saul e a sua família, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul, e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Desembainhe a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos, e antes de me matar me humilhem ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então, imediatamente, Saul puxou a sua própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro constatou que Saul estava morto, lançou-se de igual modo sobre a sua espada e também suicidou-se ao lado de seu rei. E assim sucedeu que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão viram que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas casas e fugiram, e os filisteus vieram e estabeleceram suas moradias nelas. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e os despojaram das suas armas, e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, a fim de proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e pregaram seu cadáver decepado da cabeça nas muralhas de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade tomaram conhecimento do que os filisteus haviam feito a Saul e aos seus, os mais corajosos dentre o povo foram durante a noite a Bet-Sean, tiraram das muralhas os corpos de Saul e dos seus 3 filhos e os levaram para a cidade de Jabes, onde os cremaram. Depois recolheram os ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Como estudado no capítulo anterior, Davi desejava participar da guerra dos filisteus com Israel. Pressupomos que Davi pensava que, unindo-se aos filisteus, venceria Saul e seria coroado rei de Israel, e, consequentemente, como havia lutado ao lado dos filisteus, teria uma aliança de paz com eles. Porém, se isso ocorresse, como o povo de Israel enxergaria Davi? Como confiaria em alguém que se unira aos filisteus, seus inimigos? Será mesmo que os filisteus o apoiariam como rei? Se sim, será que não o tornariam seu vassalo? Muitas interrogações, não? Mas Deus está no controle de todas as coisas e não deixou que Davi participasse dessa guerra, não deixou que ele tingisse suas mãos com o sangue do seu povo, com o sangue de Saul e de seu amigo Jonatas. O Senhor não permitiu que Davi e Israel se tornassem servos dos filisteus. E como estudamos no capítulo anterior, Deus permitiu que Davi e seus homens retornassem a Ziclag,
há tempo de libertar os seus das mãos dos amalequitas. A palavra diz em Isaías, capítulo 55, dos versículos 8 a 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O plano de Deus para Davi já estava estabelecido. Era um caminho plano. Deus não precisava de uma mãozinha de Davi para que seu plano fosse estabelecido. Aliás, essa mãozinha só iria atrapalhar. E como tem sido o seu agir? Você tem buscado de Deus a direção para a sua vida? Ele tem revelado a você os propósitos dele para você? Você tem esperado no Senhor ou tem procurado dar uma mãozinha a Ele? Quero dizer que o plano de Deus para a sua vida é perfeito. Ele não precisa de sua ajuda. Em Salmos 139, versículo 16, está escrito: os teus olhos me viram ainda a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que Deus deseja é que o seu coração seja totalmente rendido a Ele e à sua vontade. Leiamos Romanos 11, dos versículos 33 ao versículo 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Coloquemos em prática o que diz a palavra em Provérbios 3, dos versículos de 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em Salmos, capítulo 9, versículo 10, nos diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. No Salmos 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Finalizo nosso estudo de hoje lendo Jeremias 17, dos versículos de 7 a 8. Peço que você abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículos de 7 a 8. E diz assim a palavra: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Confie, o plano de Deus para você é perfeito. Viva a vida abundante que Ele escreveu para você.